Igreja, 5 ministérios. Jesucristo entrega a la iglesia 5 ministerios. O apóstolo, El apóstol, o profeta, el profeta, o evangelista, el evangelista, o pastor el pastor e o mestre. y el maestro. São 5 ministérios, Son 5 ministerios, 5 dons ministeriais 5 dones ministeriales do próprio Cristo que el propio Jesucristo para a sua igreja. para su iglesia. E ele tem um objetivo quando entrega isto para a igreja. Y hay un esses propósito ministérios. cuando entrega eso a su iglesia. É para que a igreja não seja mais menina. Es para que la iglesia no sea niños, É niño, para que a igreja não seja levada em qualquer vento de doutrina. para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de É doctrina. para a instrução da igreja. Es para la instrucción de la iglesia. Então Cristo entregou esses ministérios à igreja. Entonces Cristo entregó estos ministerios a la iglesia. Pode mudar o slide? Por favor, ¿puede cambiar la imagen? Mais um? Uno más, por favor. Isso aí. Então nós temos esses 5 ministérios. Nosotros tenemos 5 E ministerios. aqui nós temos uma espécie de uma casa. Aquí hay como si fuera una casa. E nós temos o apóstolo, Tenemos el apóstol, o profeta, el profeta, pastor, el pastor, evangelista el evangelista e mestre. y el maestro. Esses ministérios, Estos ministerios, no começo da fé cristã, en el principio de la fe cristiana, todos eram presbíteros, eram conhecidos como presbíteros. todos eran conocidos como presbíteros. Ou bispos. El obispo, E dentro desses bispos, dentro del obispado, era escolhido um bispo era elegido un obispo para ser o líder. para ser el líder. E não é porque ele era o melhor, Y no es porque él era el é mejor, porque todos chegavam à conclusão que aquela era a vez dele. porque llegaban a la conclusión que ahora era su vez. E entre essa harmonia dos bispos, Y en esta armonía de los obispos, escolhia-se um bispo. elegía un obispo. E ele era o líder por um determinado tempo. Entonces este era el líder por un determinado tiempo. E de vez em quando acontecia mudança. Y había cambios. Agora, nesses últimos dias, En los últimos días, nós estamos vivendo uma guerra de títulos. nosotros vivimos en una guerra de títulos. Porque todo mundo quer ser pastor. Todos quieren ser pastor. E o pastor ocupou esse lugar central aí. Y el pastor está en el centro. E eu não sou contra o pastorado, o título de pastor. Y yo no tengo nada en contra el título pastoral. A questão é quando a pessoa não tem um chamado pastoral Es que la pregunta es cuando la persona no tiene un llamamiento e pastoral vai tomar esse lugar desse título de y pastor. llegará en este lugar de pastor. Então nós temos o profeta. Nosotros tenemos el profeta E o profeta na igreja y el profeta de la iglesia pode ser usado por Deus para entregar uma profecia puede ser utilizado por Dios para entregar una profecía ou uma revelação. o una revelación. E o pastor não pode ficar com ciúme quando isso acontecer. Y el pastor no puede quedarse celoso que eso pase. Novamente, 5 ministérios. Una vez más, 5 Eu ministerios. vou virar minha mão que está com a aliança para vocês. Yo voy a utilizar mi mano que está con la alianza para vosotros. Então, apóstolo, Apóstol, profeta, profeta, evangelista, evangelista, pastor pastor e mestre. y maestro. A aliança está no pastorado. La alianza está en el pastorado. Mas todos os ministérios trabalham juntos. Pero todos los ministerios trabajan O juntos. que temos que entender é que Deus quer a união desse ministério Tenemos que entender que Dios quiere la unión de los ministerios para a edificação da igreja, para la edificación de la iglesia, para poder ensinar a igreja. para enseñar la iglesia. Agora, as questões que estamos vivendo esses últimos dias Pero lo que está pasando en los últimos días, é que o evangelista é o maior deles. que evangelista es el mayor de ellos. Este aquí, O maior deles. el mayor de E ellos. daqui a pouco, quando nós fazer a comparação com os dons do Espírito, Cuando nosotros hacemos la comparación con los dones del Espíritu, o evangelista é que é usado em 100% do grupo dos dons de poder. el evangelista es utilizado 100% en los grupos de poder. Mas não quer dizer que ele, porque é o maior, Pero no quiere decir porque él es el mayor, tem que mandar em tudo. hay que mandar en todo. É o que o pastor já falou aqui. El que el pastor ha Ele tem que dicho, submeter a liderança. hay que ser sumiso al liderazgo. O profeta profetiza, El profeta profetiza, a profecia acontece, la profecía e acontece, quando é de Deus, ela tem realmente que acontecer, y cuando es de Dios de verdad acontece, mas ele não pode levantar o nariz e dizer, sou profeta, pero él no puede decir yo soy el profeta e eu tenho mais moral do que o pastor, porque meu pastor não profetiza, y quem yo soy profetiza mayor sou que mi eu. pastor porque mi pastor no profetiza. Isso não funciona. Esto no funciona. A obediência Obediencia é o foco aqui. es el enfoque Então nós aquí. temos o apóstolo, Entonces nosotros tenemos el apóstol, profetas, profeta, evangelista, evangelista, pastores pastores e mestres. y maestros.
O apóstolo El apóstol é aquele que edifica a igreja. es aquel que edifica la Ele iglesia. viaja, edifica uma igreja, Él viaja, planta una iglesia, mais na frente planta outra, más adelante e planta assim otra sucessivamente. y así por delante. O profeta, como já falei, El profeta, como yo dije, nesse caso aqui é ministério profético. en este caso es el ministerio Nós profético. temos uma questão em relação a esse ministério, o ministério profético. Pero nosotros tenemos una cuestión acerca de este Porque ministerio. nós temos o dom de profecia, Tenemos el don de profecía, o ofício de profeta el oficio del profeta e o ministério profético. y el ministerio Eu profético. estou me referindo agora ao ministério profético. Yo estoy hablando acerca del ministerio Não profético. estou me referindo ao dom de profecia, Yo no estoy hablando al don de profecía, nem ao ofício de ni profeta. tampoco al oficio del profeta. Deixa eu explicar para você Déjame entender. explicar a vosotros. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento nós tínhamos o ofício de profeta. teníamos el oficio de profeta. Era uma escola que Samuel fez lá em Ramá. Era una escuela que Samuel hizo en Ramá. E os meninos novos profetas estudavam na escola de Los profetas. muchachos estudiaban en la escuela Então de era profeta. ofício de profetas. Entonces es oficio de profeta. E isso durou até João. Esto tardó hasta E Juan. a Bíblia diz: a lei e os profetas Y dice la Biblia, la ley y los profetas durou até João. fue hasta Juan. Alguém que interpreta mal Hay personas que hacen una mala interpretación vai dizer que não precisamos de profecia, porque a lei e os profetas duraram até João. y dice que nosotros no necesitamos de profecía porque ha durado hasta Juan. Mas nós temos os profetas do Novo Testamento profetizando. Pero nosotros tenemos los profetas en el Nuevo O Testamento. mesmo Ágapo profetizou para o próprio Paulo já no Novo Testamento. O Ágapo. Ágapo. Así, el Ágapo profetizó para el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. E as filhas dele na sequência. Y así en la secuencia. Então nós temos o dom de profecia, Nosotros tenemos el don de profecía, o ofício de profeta el oficio de profeta e o ministério profético. y el ministerio Eu profético. lembro que estava fazendo uma mudança. Yo me recuerdo que nosotros estábamos haciendo una Na mudanza. época eu trabalhava com a furgoneta fazendo mudança. Yo trabajaba con una furgoneta haciendo mudanzas. E nós estávamos transportando os móveis daquela senhora que nos Estábamos chamou. trasladando los muebles de la señora E por incrível que pareça, eu fiquei umas 3 horas trabalhando ali naquela casa. y yo me quedé más o menos 3 horas trabajando en esta E eu casa. não vou exagerar, eu vou dizer mais ou menos o que eu vi. Mais ou menos, Yo voy a decir más o menos lo que yo he em visto. 3 horas, En 3 horas, ela deve ter profetizado esta señora profetizó por telefone por teléfono, aproximadamente, más o menos, no mínimo, el mínimo 35 vezes. 35 veces. Todo mundo ligava e ela dizia: assim diz o Senhor. Todos llamaban y ella decía, así dice el Ligava e Señor. assim diz o Senhor. Llamaban y ella E eu estava decía. ouvindo aquilo o tempo todo e carregando os móveis dela. Yo me quedé escuchando todo esto, cargando las cosas, los muebles. E depois ela disse para mim, virou-se para mim e disse: Y Pastor Jorge, ella miró para mí y dice, Pastor Jorge, eu quero te fazer uma pergunta. yo quiero hacerte una pregunta. E quero que o Senhor seja sincero. Y necesito que el Señor sea sincero. O Senhor ouviu que as pessoas me ligam para que eu profetize para elas? ¿Usted ha visto que las personas me llaman para que yo profetice a ellas? Eu disse: sim, eu estou trabalhando aqui e estou vendo que você está profetizando aí pelo telefone. Yo dije, sí, yo estoy trabajando y ela percibí disse, que usted está O que, é que profetizando por você el acha teléfono. disso? É verdade ou não, pastor? Y ella me Jorge? preguntó, ¿qué usted cree? ¿Es verdad o no? Eu disse: irmã, não é verdade. Yo dije, hermana, no es verdad. A senhora tem que aprender La señora necesita aprender a submeter a uma igreja. a someterse a la iglesia. A senhora está nessa situação exatamente por isto. Está pasando por eso. A situação dela, ela me chamou. Lo que Ela me chamou para ella me fazer a llamó, mudança. no, Para fazer a llamó mudança. para hacer la mudanza. Ela disse: não tenho dinheiro para te pagar. Yo no tengo cómo pagar. Estou sendo despejada do lugar. Yo estoy siendo desalojada de mi E hogar. eu fui com o irmão Humberto lá de Salvaterra. Y yo me fui con un hermano Humberto de Salvaterra en Portugal. E fomos fazer essa caridade para ela. Y fuimos a hacer esta caridad para ella. Mas eu disse: a senhora está nessa situação Pero yo dije, la señora está en esta situación porque a senhora mente usando o nome de Deus. porque la señora mente utilizando el nombre Isto de não Dios. é profecia. Eso no es una profecía. Isso é algo que vem da tua mente e do teu Eso coração. es algo que viene de tu mente y de tu corazón. Conserte a sua vida, peça perdão a Deus Arregla tu vida, pide perdón a Dios e se submeta-se à vontade de y Deus. submétase a la voluntad de Dios. Humberto disse assim: Pastor Jorge, Mi hermano Humberto dije, Pastor se eu Jorge, tivesse um buraco, eu tinha pulado lá dentro. si hubiera un agujero, yo había metido para adentro.
E eu disse tudo isso para ela. Y yo hablé todo esto para ella. Porque nós estamos vivendo uma época em que tem o disque profeta. Porque nosotros estamos viviendo una época que hay un llama profeta. A igreja tem que acordar, meus amigos. La iglesia necesita despertar, hermanos. Os camaradas no YouTube vão profetizando e se você não contribuir, não tem bênção para você. Hay gente profetizando que si usted no ofrenda no hay bendición para usted. Mas os 5 ministérios Jesus entregou para a igreja. Pero los 5 ministerios Jesús entregó a la Para a iglesia. igreja não ser mais menina. Para que la iglesia no sea niño. Para que possa ser madura. Para que la iglesia sea madura. Para que não seja levada em ventos de doutrinas. Para que no sea levado por vientos de doctrina. Essa é a razão dos 5 ministérios. Esa es la razón de los 5 ministerios. Então, em relação ao profeta, En relación al profeta, ofícios de profeta, oficio del profeta, durou até João o Batista. tardó hasta Juan el Bautista. Então ninguém pode se levantar e dizer eu sou profeta. Nadie Não puede pode. levantar y decir yo soy el profeta. Você pode ser usado no dom de profecia, sem problema nenhum. Quizás usted sea utilizado en el don de profecía, Mas dizer fulano é profeta, não é profeta. pero el oficio de profeta no es profeta. Pastor Jorge, a irmã Maria é profeta. Pastor Jorge, la hermana María es Não. profeta. A irmã Maria é a irmã Maria. La hermana María es la hermana Ela María. pode ser usada no dom de profecia, tudo Quizás bem. sea utilizada con el don de profecía. Profetiza o profeta, não. Profetiza y profeta no. Quem está entendendo até aqui, diga amém. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Então nós temos o ofício de profeta, Tenemos el oficio del profeta, o ministério profeta. el ministerio profético. Mesmo no ofício de profeta, Aún en el oficio de profeta, quando Deus usa um profeta, cuando Dios utiliza un profeta, ele tem que se manter él necesita mantenerse na posição de obediência. en la posición de A obediencia. Bíblia diz que Jorão fez um acordo com Josafá. Dice la Biblia que Joram hizo un acuerdo con Jorão é Josafá. filho de Acabe. Jorão, filho de Acabe. Joram es el hijo de Acabe. E Acabe tinha um negócio com Messa, rei dos Moabitas. Y Acabe tenía un negocio con el rey de los Meabitas. Aí Acabe morre. Y Acabe muere. E Messa disse assim: pagava para o pai morreu, não pago para o filho. Y dice, yo pago para el padre murió, no pago para el hijo. Então houve uma discussão Entonces empezó una pelea e decretaram uma guerra. y decretaron una guerra. E então Jorão convidou Josafá, Entonces Joram convidó a Josafá, o reino do norte convidando o reino do sul. reino del norte, invitando el reino del sur. E desceram 2 reinos contra os moabitas. Y bajaron 2 reinos en contra de los E foram moabitas. lá para o deserto. Y fueron hasta el desierto. E caminharam um caminho de 7 dias. Caminaron por 7 días. E depois de 7 dias perceberam que não havia água. Y después de 7 días percibieron que no había Então, agua. 7 dias caminhando no deserto. 7 días caminando en el Agora desierto. está acampado 2 grandes exércitos. Ahora hay 2 grandes ejércitos E percebem que não tem água para beber. y no hay agua para beber. Voltar atrás não podiam. Volver atrás no pueden. Seguir para frente também não. Seguir para adelante tampoco. Então o rei Josafá perguntou: Entonces el rey Josafá preguntó, há algum profeta do Senhor entre nós ¿hay algún profeta del Señor entre nosotros? para que possamos consultar ao Senhor? Para que podamos consultar al Señor. E alguém disse: Y alguien dijo, tem um bem ali. hay un allí. O nome dele é Eliseu. Su nombre es Eliseo. Primeira característica de um profeta: Primera característica del profeta. profeta tem nome. Profeta tiene nombre. Nome fala de caráter. Nombre habla del carácter. Nome fala de verdade. Nombre habla de verdad. Profeta tem nome. Profeta tiene nombre. Está ali Eliseu. Está allí Eliseo. Ele é filho de Safate. Él es hijo de Safat. Então, ele não é safado. Ele é filho de Safate. Es hijo de Safat. Então, profeta tem famílias. Profeta tiene familia. Profeta tem família. Profeta tiene familia. Tem pastores que passam nas igrejas Hay pastores que pasan por las e iglesias passam arrebatando as y almas. pasan arrebatando las E almas. você está com seu pastor há mais de 3 anos. Você está na convivência com seu pastor? Y usted está con su pastor a más de 3 años. 4, 5, 6 anos. 4, 5, 6 Você años. conhece quem é o seu pastor? Usted conoce su pastor. Você conhece quem é a esposa dele? Usted conoce la esposa Você de él. conhece os filhos? Usted conoce los hijos. Mas vem um Zé das Quantas, não sabemos da onde. Pero hay algunos que nosotros no sabemos de dónde. Passa na igreja Pasa por la iglesia e prega uma mensagem calorosa. y predica un mensaje Calorosa. de fuego. E alguém disse: eu queria que ele fosse o meu pastor. Y alguien dijo, yo quería que este fuera mi pastor. Você ainda não entendeu nada se você está com esses pensamentos. Usted no se enteró de nada si aún piensa así. Não se julga um homem de Deus pelos dons. No se juzga un hombre de Dios por los dones.
Não se qualifica um homem de Deus pelos dons. No se califica un hombre de Dios por los dones. Homens e mulheres de Deus Hombres y mujeres de Dios são qualificados son calificados pelo fruto do por el Espírito, fruto del pelo Espíritu, caráter do por el Espírito. carácter del Espíritu. Então nós temos os 5 ministérios. Entonces nosotros tenemos los 5 ministerios. Mude mais uma Cambie para imagem. la próxima, por favor. Então o grande problema El gran problema, é que todo mundo quer ser pastor. todos quieren ser pastor. Mais uma imagem. El próximo, por favor. Vejamos o seguinte. Veamos lo siguiente. Mais uma imagem. Nós temos os dons do Nosotros- Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo en la vida del apóstol Ou na Pablo, vida da igreja. en la vida de la Então iglesia. nós temos palavra de sabedoria, Palabra de sabiduría, palavra de conhecimento, palabra de conocimiento, fé, fe, dons de curar, dones de sanidad, operação de milagres, operación de milagros, profecia, profecía, discernimento de espíritos, discernimiento del Espíritu, línguas lenguas, e interpretações de línguas. interpretación de las lenguas. Mais uma imagem. El próximo, por favor. E aí nós temos uma divisão. Entonces hay una división. Os 9 dons espirituais Los 9 dones espirituales manifestam a saber manifestan a saber o poder de Deus. el poder de Dios. Agora, a divisão é, os 9 dons Ahora, la división es, los 9 dones vão ser divididos em 3 classes. vamos a dividir en 3 clases. Classe A, Clase A, classe B clase B, e classe C. clase C. Eu vou repetir. Os 9 dons, Yo voy a repetir. os 9 dons espirituais Los 9 dones espirituales vão ser divididos em 3 classes. vamos a dividir en 3 puntos. Então, são 9, Son 9. vai ficar 3 em cada classe. Va a quedarse 3 en cada punto. Então, classe A, Clase A. 3 dons manifestam o poder de Deus por meio de ações sobrenaturais. 3 dones manifestan el poder de Dios por medio de acciones sobrenaturales. Classe B, Clase B. 3 dons revelam a sabedoria de Deus, proporcionando um saber sobrenatural. 3 dones revelan la sabiduría de Dios proporcionando un saber natural. C, 3 dons transmitem a mensagem de Deus, concedendo o poder para um falar sobrenatural. 3 dones transmiten el mensaje de Dios Concedendo concediendo poder poder para um falar para un sobrenatural. falar sobrenatural. Pode mudar mais uma imagem. Pode mudar mais o slide? Cambia para el próximo, por favor. Então, os 3 grupos de dons. 3 grupos de dones. Dons de poder, Dons de poder, dons de saber dones de e sabiduría dons de elocução. y dones de Esses são os elocución. 3 grupos que nós vamos dividir os 9 dons. Hay 3 grupos que nosotros vamos a dividir los 9 dones. Mais uma imagem, por gentileza? Próximo, por favor. Então, nos dons de poder. Don de poder. Então, dentro dos dons de poder, Dentro de los dones de poder, nós temos o dom da fé, el don de la fe, os dons de curar el don de sanidad, e o dom de operação de el don de maravilhas. operación de maravillas. Mais uma imagem? El otro, Nos dons de saber, don de saber, nós temos o dom da palavra de sabedoria, el don de la palabra de sabiduría, o dom da palavra da ciência el don de la palabra de la e o ciencia, dom de discernir espíritos. el don de discernir espíritus. Mais uma? El próximo, Nos dons de elocução, dones de elocución, nós temos o dom de línguas, dones de lenguas, o dom de interpretação de línguas dones de interpretación de e o dom lenguas de profecia. y el don de profecía. Essa é a divisão. Esa es la división. E dessa forma aqui fica mais fácil. Y de esta manera queda más fácil. Vamos rever de novo. Vamos una vez más. Poder, Poder, fé, Fé. cura e operação de maravilhas. fe, sanidad, operación de maravillas. Saber, Saber, palavra de sabedoria, palabra de sabiduría, palavra de ciência palabra de e ciencia, dom de discernir espíritos. don de discernir los espíritus, Elocução, elocución, profecia, profecía, línguas lenguas e interpretações de y línguas. interpretación de las lenguas. Mais uma imagem, por gentileza. El otro, por favor. E aqui nós temos os ministérios, Aquí nosotros tenemos los ministerios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. apóstolos, profetas, evangelistas, E pastores aqui y nós temos uma maestros. escala. Essa porcentagem não é, eu não estou batendo o martelo dizendo que isso aqui é o que é, Y aquí hay un porcentaje que yo no estoy diciendo que es como está, 100%, mas a maioria dos estudiosos nessa área de pero la pneumatologia mayoría de los expertos en la teología concordam com essa porcentagem aqui. están de acuerdo con estos números. Não fui eu que a inventei. No fui yo que hizo eso. Eu digo sempre que a gente tem que olhar para as coisas Yo tengo que mirar las cosas e aprender com nossos pais. y aprender con nuestros
Compañeros, nada é novo. nada es nuevo. A roda já está girando. La roda ya está E girando. a gente tem que pegar o giro da roda. Yo tengo que coger la roda girando. Tem que tomar cuidado para não entrar em qualquer roda. Yo tengo que tener cuidado para no entrar en cualquier rueda. Mas aqui nós temos os ministérios. Pero nosotros tenemos aquí los ministerios. O apóstolo El é apóstol, o que tem 100% em qualquer um deles. hay 100% en cualquier uno de Em ellos. poder, em dons de saber e em dons de locução. Poder, dones de saber y dones de elocución. O profeta El profeta é usado em 90% é utilizado em 90% nos dons de poder. en los dones de poder. Quando vocês fazem uma cruzada evangelística, Cuando usted hace un evento evangelístico, aí você traz um evangelista, usted invita un evangelista, porque ele tem esse ministério profético. porque ele tem este ministério profético. E Deus vai curar através da vida Y dele. Dios va a sanar por E medio de Deus su vai vida. usá-lo com poder e Y Dios autoridade. irá a utilizarlo con poder y autoridad. Mas essa é a área de ação dele. Pero esta área de actuación de él, Dons de poder. dones de poder. Aí nos dons de saber, En los dones de saber ele tem 40%. hay solamente E 40%. nos dons de elocução, En los dones de locución ele tem 70%. hay 70%. Quer saber de uma coisa que isso é prática e eu já vi acontecer muitas vezes? Mira, una cosa que yo ya he visto pasar muchas Você veces. pega um evangelista, um grande pregador, Usted está en un evento y hay un gran predicador. e você manda ele para um campo missionário. ¿Y usted? O manda para um campo missionário. Envía a un campo misionero. E ele prega com autoridade. Y él predica con autoridad. E em 3 meses, En 3 meses, a casa está cheia. la iglesia está llena. O movimento está bonito. Hay un mover bonito. Mas se o pastor não chegar, tirar ele e colocar um pastor, Pero si el pastor no llega, quita él y pone un pastor, com mais 3 meses não tem mais ninguém. más 3 meses no hay nadie. Porque ele ajunta muito. Porque hay un mover. Mas ele não cuida porque ele não é pastor. Ele não cuida porque não é pastor. Ele não tem um ministério pastoral Ele não tem um movendo-se na ministério veia. pastoral. O ministério pastoral está ali para cuidar das ovelhas. El ministerio está allí, pastoral está para cuidar de las O ovejas. evangelista é usado nesses dons de poder. Evangelista es utilizado en estos dones de poder. Acontece muito em vigília, eu já vi isso muito em vigílias. Pasa muchísimo en las vigilias. Um pregador está pregando, El predicador está o predicando, mover está acontecendo. hay un mover, Tem alguém saltando, tem outros gritando, tem outros hay chorando. los que saltan, hay los que gritan, los que lloran. O púlpito está em movimento, o púlpito, El púlpito se mueve e o pastor está assim. y el pastor está así. Aí as pessoas dizem: Y las personas dicen, o meu pastor é frio. mi pastor es frío. Ele não é frio. Él no es frío. Ele tem dom de discernir espíritos. Él tiene dones de discernir los espíritus. Ele está olhando para saber o que é e o que não é. Él está mirando para saber lo que Porque es essa y é a lo que no função es, dele. porque esta es su función. Essa é a função pastoral. Esa es la función pastoral. É diferente do evangelista. Es distinto del Está evangelista. entendendo até aqui? Diga amém. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Então é errado, e eu digo isso porque eu tenho visto quando um evangelista passa ou uma pessoa com esses dons de poder passa na igreja, Entonces es un equívoco porque yo veo cuando pasa un evangelista con esos dones de poder, geralmente alguém na igreja diz assim: en general una persona de la iglesia dice así: eu queria que ele fosse meu pastor. yo quiero que él sea mi pastor. Você não sabe quem é ele, Usted no sabe quién es, mas você sabe quem é o pastor que está pero cuidando de usted sabe você. quién es tu pastor. Foi Deus que levantou teu pastor. Fue Dios que levantó tu Honra o pastor. ministério pastoral que Deus colocou na vida Honra dele. el ministerio pastoral que Dios puso en su vida. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Então nós temos o pastor. Entonces nosotros tenemos el pastor. Então nos dons de poder 70%. Em los dones E de que poder, interessante, eu já 70%. disse, eu já disse que não é geral. Eu já né? falei que Isso não aqui eu é- não estou batendo um martelo. No es ok? general. Um pastor pode orar e alguém ser curado sem dúvida. El pastor puede orar y una persona ser O sanada. pastor pode falar em profecia sem dúvida. El pastor puede profetizar, sin duda. O pastor pode ser interpretações de línguas sem El dúvida. pastor puede interpretar lenguas, sin duda. Mas a preocupação do pastor é outra. Pero la preocupación del pastor es otra. É cuidar das vidas. Es cuidar de las É vidas. visitar as almas. Es visitar las almas. Nós temos o mestre, Tenemos el maestro. que nos dons do poder alguém disse que só tem 50%. Y en los dones de poder alguien dice que solo hay 70%. Eu peço por isso que o pessoal tem aquela frase: a letra mata e o espírito vivifica. É uma má interpretação. Es una mala interpretación de que la letra mata, el espíritu vivifica. O mestre então tem 50% nos dons de poder, Maestro tiene 70% en los dones de poder. mas o mestre tem 100% nos dons de saber. Pero el maestro tiene 100% en los dones de saber. Então o ministério pastoral e o ministério do mestre é bem parecido, Entonces el ministerio pastoral y de maestro es muy parecido. com uma diferença. Hay una diferencia. Você não pode exigir do seu pastor Usted no puede exigir de su pastor
o conhecimento que tem um mestre. el conocimiento que tiene un Veja, maestro. Com isso eu não estou dizendo que o pastor não possa ter o mesmo conhecimento do mestre. Yo no estoy hablando que el pastor no puede tener el mismo conocimiento del maestro. Eu estou dizendo que você não pode exigir do seu Yo pastor estoy hablando que usted no puede exigir de su pastor o mesmo conhecimento do mestre. el mismo conocimiento de un Porque maestro. o mestre não se preocupa com vidas. Porque el maestro no está preocupado con las vidas. A vida do mestre é só orar e estudar, e mais nada. La vida del maestro es orar y estudiar y nada más. O pastor tem que pastorear, El pastor tiene que pastorear, orar, orar, estudar, estudiar visitar visitar e ainda tratar problemas. y aún tratar problemas. Então a vida do pastor é muito mais complexa nesse sentido. Entonces, la vida del pastor es más compleja en este Eu não sentido. faço a comparação porque não é justo. No hago una comparación porque no es justo. Agora, é claro que qualquer pastor que está na posição de pastor, Mire que cualquier pastor que está en la función de pastor, ele tem que conhecer essa escritura, sem dúvida. él necesita conocer la escritura, no hay duda. Então esses ministérios Entonces, estos ministerios foram dados para a edificação da igreja. fueron dados para la edificación de la Quando iglesia. há uma harmonia entre esses ministérios, Cuando hay una armonía entre los a ministerios, igreja cresce. la iglesia crece. Agora o que nós estamos vendo também que acontece muito Ahora, o que está pasando mucho é um ciúme muito grande nesses ministérios. es un celo muy grande de los ministerios. Porque isso, e dá para saber também aqui se o pastor tem de fato um chamado divino ou não. Y podemos saber si el pastor tiene de hecho un llamamiento de la parte de Dios o no. O pastor que tem um chamado divino e conhece o seu ministério, El pastor que tiene un llamamiento divino y conoce su ministerio, ele dá oportunidade aos outros ministérios crescer. él da oportunidad para los otros crecer en el O ministerio. profeta pode profetizar, El profeta puede profetizar. desde que a profecia venha de Deus, Desde que la profecía não venga há de Dios, problema nenhum. no hay ningún problema. O pastor não vai ter problema com isso, El pastor no tendrá problema con porque eso. o profeta vai apontar o problema, Porque el profeta va a apontar o problema, dar la dirección al problema. mas o pastor vai tratar o Pero problema. el pastor irá a tratar el O problema. mestre pode ensinar, El maestro podrá enseñar. porque quanto mais houver ensino para a igreja, Porque cuanto más hay enseñanza a la iglesia, mais nós temos uma igreja sadia, más tenemos una iglesia sana. menos problema para o pastor. Menos problema para el pastor. E quando uma igreja tem os 5 ministérios, Cuando una iglesia tiene los 5 ministerios, ela vai ser capacitada, será una iglesia capacitada, nunca mais será enganada, nunca más será engañada, nem levada em ventos de ni doutrinas. llevado por vientos de doctrinas. Agora, outra coisa que está prejudicando muito a fé cristã Ahora hay un prejuicio para la fe cristiana, são as buscas de mestres na internet. son las búsquedas de maestros por internet. Você não precisa disso. Usted no necesita de eso. Você tem uma casa de adoração. Usted tiene una casa de adoración. Você tem homens de Deus que está aqui em Usted direção. tiene hombres de Dios que está aquí. Então venha para a igreja. Venga a la iglesia, Ore a Deus. Ore a Deus. E peça a Deus para usar o teu pastor. pida a Dios para utilizar tu pastor. Que Deus o usará com poder e Dios autoridade. utilizará con poder y E autoridad. você vai se alimentar de uma comida sadia. Usted irá a alimentarse de una comida sana. Mas tem gente que, a Bíblia já diz isso, Pero hay personas, y bueno, la Biblia ya habla acerca de eso, que nos últimos dias que en los últimos días a palavra de Deus seria como comichão nos ouvidos. la palabra de Dios sería como comisión en los E oídos. as pessoas iriam procurar para si Y las personas iban a buscar para ellos mestres maestros ao seu bel prazer, para su placer, que fale o que elas querem ouvir. que hablan lo que ellas quieren oír. Mas essa não é a verdade do Pero Evangelho. esa no es una verdad del A Evangelio. verdade do Evangelho continua a La mesma. verdad del Evangelio sigue la misma. Jesus cura. Jesucristo Jesus sana. salva. Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Jesus Santo. bautiza com o Espírito Resgata o homem Rescata o e homem. leva para o céu. Lleva para el cielo. A mensagem ainda é a mesma El mensaje aún es el mismo e vai continuar a mesma. y seguirá la misma. Então deixa eu terminar dizendo como saber se esse ministério é de Deus ou não. Yo voy a cerrar hablando cómo saber si este ministerio es de Dios o no. Paulo, ele menciona em uma das cartas Pablo habla en una de sus cartas, alguns títulos, diz aquele que conheceu, en algunos títulos, ele él diz aquele que conheceu, aquel que conoció, predestinou, predestinó, chamou, llamó, ungiu, ungió, capacitou. capacitó. Então, nós pegamos esse texto bíblico Nosotros corremos este texto bíblico e vamos analisar o seguinte. y vamos a mirar lo Eu, siguiente. como um homem, Yo como hombre posso conhecer. puedo conocer. Eu conheço alguém. Yo conozco a alguien. Conhecendo, eu posso chamar para o ministério. Conociendo, yo puedo llamar para el ministerio. Chamando e consagrando, Llamando y consagrando, eu estou predestinando yo estoy predestinando para sentar no púlpito.
para estar en el Ora, púlpito. se eu consagro a pastor, Si yo consagro a pastor, eu estou predestinando yo estoy predestinando a sentar no púlpito a sentar en el púlpito para o resto da vida dele. para toda su vida. Agora, Deus disse depois a Moisés: Moisés, Ahora Dios dijo a Moisés, unge. Deixa eu colocar de outra forma para vocês poderem entender. déjame explicar de otra forma. Era o tabernáculo, Era el tabernáculo. não tinha nada no lugar. No había nadie en el lugar. Depois que as peças estavam todas construídas, Después que ya estaban establecidas todas las fiestas, Deus disse a Moisés: entra lá, Dios habló a Moisés, entra ya, pega em cada peça, coge cada pieza, analisa cada uma delas, mira cada una de ellas, direciona o lugar que vai ficar. direcciona dónde estará cada una. Então, aquele que conheceu, Entonces aquel que conoció, predestinou. predestinó. Então, primeiro ele conheceu, Entonces primero él conoció, depois ele designou o lugar que cada peça iria ficar. después él designó el lugar de cada pieza iba a O quedar. altar de sacrifício vai ficar no átrio. El altar de sacrificio quedará en el atrio. A bacia também vai ficar no átrio. La vasija también en el atrio. A mesa dos pães vai ficar do lado direito do lugar santo. La mesa de los panes en el lado derecho. O candelabro do lado El esquerdo do lugar candelabro santo. en el lado izquierdo. O altar de incenso no meio do lugar El santo. altar del incenso en el medio del lugar E a santo. arca no santo dos santos. Y el arca en el santo de los Primeiro santos. Moisés conheceu. Primero Moisés conoció. Depois ele predestinou. Después predestinó. Deus disse: Moisés, unge cada peça. Yo dije Moisés, unge cada Porque mueble. eu não aceito oferta sem a unção. Yo no acepto ofrendas sin unción. Moisés ungiu cada peça. Moisés ungió cada mueble. Aí Deus disse: agora a peça vai justificar. Ahora el Cada mueble, peça vai cada justificar. pieza va a justificar. Agora sai para fora, Moisés. Sale para afuera, Porque Moisés. quem glorifica sou eu. Porque quien glorifica soy yo. Agora deixa eu aplicar novamente ao ponto que eu estava. Déjame aplicar donde yo estaba. Como homem eu posso conhecer, Como hombre yo puedo conocer, chamar, llamar, predestinar. predestinar. Então eu posso ter um amigo que eu vou dizer: eu sou pastor. Yo Claro puedo que yo tener un amigo que yo voy a estou decir, falando de outros ministérios, porque o nosso ministério, por mais que eu seja pastor, eu não posso consagrar ninguém a pastor. É uma junta de pastores e tem que passar por um crivo para poder ser pastor. yo soy pastor, pero no puedo consagrar otro pastor. Hay que pasar por una criba por otros pastores. Mas os ministérios que tem aí, você pode conhecer, Usted puede conocer, chamar a pessoa, llamar a la persona, consagrá-la e consagrarla, você predestinou. y usted predestinó. Agora, justificar ninguém pode. Ahora, justificar nadie puede. Vou repetir: como homem eu só posso conhecer, Voy a repetir, como hombre yo puedo conocer, ungir e ungir predestinar. y predestinar. Agora, justificar é ela que vai justificar o Ahora, ministério dela. justificar es ella que va a Agora, justificar el como é que ministerio de ella. justifica? Ahora, ¿cómo es que O justifica? altar de sacrifício El altar del que sacrificio está no átrio. que está en el O atrio. que justifica o altar? ¿Qué justifica el altar? Sacrifício. Sacrificio. Se não tiver sacrifício, Si no hay sacrificio, não justifica. no justifica. A bacia que está no átrio. La vasija que está en el O que atrio. justifica a bacia? ¿Qué justifica? Água para lavar as mãos. El agua para lavar las manos. Porque se não tiver água, Si no hay agua, não justifica. no hay A justificación. mesa dos pães. La mesa de los O que panes. justifica a mesa? ¿Qué justifica la mesa? Pães. Panes. Se não tiver pães na Si mesa, no hay panes en la mesa, não no, justifica. no justifica. O que justifica o candelabro? ¿Qué justifica el candelabro? As luzes. Las luces. Porque se o candelabro não der Si el luz, candelabro no da luz, não justifica. no O justifica. que justifica o altar de incenso? ¿Qué justifica el altar del incenso? O incenso queimado que cheira e exala um cheiro bom. El incenso quemado que oye bien. E se não tiver incenso, Si no hay incenso, não justifica. no justifica. O que justifica a arca? ¿Qué justifica el arca? As tábuas da lei, Las tablas de la ley, a vara de Arão la vara de Aarón e o pote de maná. y el maná. Agora, trazendo para uma aplicação para as nossas vidas. Ahora trayendo para nuestras vidas, Tem muitos pastores hay muchos pastores que são altar de sacrifício, que son altares de sacrificio, mas não tem sacrifício. pero no hay sacrificio. Já passou muito tempo Ya pasó el tiempo e não há mais sacrifício no y altar. no hay más sacrificio en el Tem templo. muitos líderes Hay muchos líderes que são como uma bacia, que son con una vasija, mas não lavam nada, pero no lavan nada. porque não tem água. No hay agua. Tem muitos líderes Hay muchos líderes que são uma mesa, que son mesa, mas não tem alimento para dar para pero o no hay povo. alimento para dar al Então pueblo. não justifica. No justifica. Ministério verdadeiro Ministerio é verdadero um altar com sacrifício. É um altar com É sacrifício. uma bacia que jorra Uma água vasija que e é uma água. mesa que y alimenta. es la mesa que alimenta. Tem muitos líderes
Hay muchos líderes que é como um candelabro. que es como el Do meu candelabro. ponto de vista, seria a segunda peça de mais importância do tabernáculo. En mi opinión, el candelabro es el segundo más importante. Mas se não tiver luz, não serve para nada. Pero si no hay luz, no sirve para nada. Tem muitos líderes Hay muchos líderes, que é um altar de incenso, el altar del incienso. mas já não exala mais o bom cheiro de Cristo. Pero ya no ole bien el buen olor de Cristo. E tem muitos líderes Y hay muchos líderes que é uma arca, que es el arca, mas não tem testemunho. pero no hay testimonio. Dá para saber quando um ministério é apadrinhado ou é diretamente chamado por Deus. Se percibe cuando el ministerio hay un padrino o es un llamamiento de Dios. Quando uma pessoa tem um ministério que vem de Deus, Cuando la persona tiene un ministerio que viene de Dios, o homem vai poder fazer por ela três coisas: el hombre podrá hacer por ella chamar, tres cosas: llamar, ungir, ungir, predestinar. predestinar. Mas o ministério dela vai justificar. Pero el ministerio de ella va a justificar. E por último, quem glorifica é Deus. Pero quien glorifica es Dios. Portanto, Deus tem ministérios glorificados aqui nesta Porque Dios noite. tiene ministerio aquí en esta Porque foi noche. Deus que te chamou para isso. Porque fue Dios que te Foi llamó para Deus eso. quem te escolheu. Fue Dios que te eligió. Observe outro ponto. Mire otra cosa. Eu digo sempre que o chamado é divino, El llamamiento es divino, mas o conhecimento é adquirido. pero el conocimiento es adquirido. Não tem outro meio. No hay otra forma. Se você está almejando o ministério Si usted desea el ministerio e você sente a chamada de Deus no seu peito y hay una llamada de Dios en ti, e o Espírito Santo está movendo você para o y el ministério, Espíritu Santo te mueve, comece a estudar a palavra, empiece a estudiar la palabra, comece a se envolver com a Escritura, empiece a involucrarse en la comece a Escritura, orar, se separar, jejuar, empiece a orar, ayunar, tenha intimidade com Deus, busque la intimidad con Dios, porque Deus vai justificar o seu ministério. porque Dios irá a justificar su Deus vai ministerio. glorificar o seu ministério. Dios irá a glorificar su ministerio. Agora, observe, Mire, dessas peças, de estas piezas, a arca el arca é feita de madeira de acácia. es de madera de acacia. Eu fui em Israel 11 vezes, Yo fui en Israel 11 veces. e como eu disse, quarta-feira cheguei de uma das viagens. Y como yo dije, yo llegué, ¿cuánto de viaje? Miércoles. Quarta-feira, cheguei Miércoles. Só nessa última viagem que eu não fui no tabernáculo. Solo en este último viaje que yo no fui Você, hasta el tabernáculo. você sai de Jerusalém para Elite, Usted sale de Jerusalén para Elite, Elite. e você tem 300 quilômetros de carro. Hay 300 kilómetros de E coche. na metade do caminho tem um McDonald's. Y la mitad del camino hay un McDonald's. No meio do deserto. En medio al desierto. E tem uma árvore de acácia. Y hay un árbol de E acacia. quando eu levo os grupos, eu digo aqui a madeira que a arca foi feita. Es la madera que hizo el arca. É uma madeira torta. Es una madera torta. Não é perfeita. No es perfecta. Tem muitas madeiras melhor do que aquela em Hay Israel. maderas mejor que É estas en cheia de Israel. nós, cheia de nós. Uf, hay nudos en la madera. Mas Deus escolheu aquela madeira. Pero Dios eligió esta madera. Todo o caixote da arca foi feita com madeira de acácia. Toda la caja del arca fue hecha con el madera de acacia. Mas Deus mandou que fosse revestida com ouro. Pero Dios mandó revestir con oro. Madeira de acácia, Madera de acacia revestida com ouro. revestida con oro. E essa é a minha natureza e a tua natureza. Esta es mi naturaleza y tu Não naturaleza. éramos perfeitos. No éramos perfectos. Éramos como essa madeira cheia de nós, cheia de Era como problemas. la madera llena de nudos, de problemas. Talvez alguma pessoa olhou para você e disse: você não tem condições. Quizás una persona miró para ti y dice, no hay posibilidades. Não era para ser você, No era para ser usted. mas quem te escolheu foi Deus. Pero quien te eligió fue Dios. Deus escolheu você. Dios te eligió. E Deus te revestiu com o Espírito Y Dios te Santo. revestió con el Espíritu Santo. Madeira de acácia, sim, Madera de acacia sí, mas revestida pelo pero Espírito Santo. revestido del Espíritu Santo. O caixote é de madeira, Las cajas de madera revestida com ouro. revestida con oro. Aí Deus vai fazer a tampa, Y Dios hizo la tapa. que o pastor chamou muito bem aqui de propiciatório. El pastor llamó muy bien de propiciatorio. A tampa é toda de ouro. La tapa es toda de oro. Não é de madeira de No acácia. es de madera de É acacia. toda em ouro. Es toda E en os oro. querubins do mesmo ouro sem emenda. Y los querubines del mismo oro. Porque a tampa representa o trono de Deus. Porque la tapa representa el trono de Dios. E o caixote representa eu e Y você. la caja, usted y yo. Eu vou repetir. Yo voy a repetir. A tampa representa o
o trono de Deus, La tapa representa el trono de Dios, todo de ouro. todo de oro. E o caixote representa a minha vida e a sua vida, Y la caja, tu vida y mi vida. feita de madeira de acácia, Hecha de madera de acacia, mas agora revestida pela presença do pero Espírito Santo. revestida por la presencia del Espíritu Santo. Detalhes, detalhes. Mire para los detalles. O tamanho da caixa El tamaño de la caja é o tamanho da tampa. es el tamaño de la tapa. Mais ou menos como isso aqui. Es más o menos como eso. Não falta nem sobra. No falta ni sobra. Tamanho da caixa El tamaño de la caja é o tamanho da tampa. es el tamaño de la tapa. Isso quer dizer que Deus Eso significa que Dios só se revela para você se revela a usted na quantidade que você pode conter. en la cantidad que usted puede contener. Vou repetir. Voy a repetir. Deus só se revela para você Dios solamente revela-se a usted na quantidade que você pode conter. en la cantidad que usted puede retener. Se você buscar mais, você tem mais. Si usted busca más, hay más. Se você buscar menos, você tem menos. Si usted buscar menos, usted tendrá menos. Você tem um Pedro e você tem um Paulo. Usted tiene un Pedro y un Pablo. É claro que Deus se revelou para Pedro, Claro que Dios se reveló a Pedro, mas não se compara aos mistérios que Paulo recebeu. pero no se compara a los misterios que Pablo Porque recibió. Deus se revela para você Porque Dios se revela para usted na quantidade que você pode conter. en la cantidad que usted puede contener. O tamanho da tampa El tamaño de la tapa é o tamanho da es caixa. el tamaño de la caja. Pastor, Pastor, eu quero mais revelação de quiero Deus. más revelación de Dios. Aumente a caixa, Aumente la caja, que Ele aumenta a tampa. que le aumentará la tapa. A revelação de Deus está liberada para a sua vida. La revelación de Dios Para está o seu liberada para ministério su vida, e para para a su sua ministerio família. y para su familia. Então Deus está pronto a revelar a sua palavra para Dios você. está listo para revelar su palabra. O apóstolo João, El apóstolo Juan, e eu termino aqui, y yo termino ahora, é o homem que viu es el hombre que o vio que ninguém viu, o que nadie vio. sentiu o que ninguém sentiu Sintió lo que nadie sintió. e falou Y habló o que ninguém falou. el que nadie habló. E eu me perguntava, Senhor, por quê? Y yo me preguntaba, Señor, ¿por Olha, qué? em Mateus 16, 28, En Mateus 16, 28, Jesus disse: alguns dos que aqui estão Jesús dijo, algunos de los que están aquí não verão a morte no verán la muerte até que me veja como eu sou hasta que me vea como yo soy no meu reino. en mi reino. Isso é Mateus 16, 28. Eso es Mateus 16, 28. Em Mateus 17, En Mateus 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesús llama a Pedro, Tiago y Juan. Sobe em particular com eles a um alto monte. Sube con ellos en particular en el monte. Ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Quedó conocido como el monte de la transfiguración. E lá Cristo se revelou como divino para eles. Cristo se revela como divino para él, Para Pedro, Tiago e para João. Pedro, Tiago y Juan. Por 3 vezes ele se revela na história bíblica como divino. Por 3 veces Jesús se revela en la historia como divino. A primeira em Daniel, La capítulo primera en 10. Daniel capítulo 10. A segunda é esse texto que eu estou falando, Mateus 17. La segunda Mateus 17. E a terceira é Apocalipse capítulo 1, Y la tercera Apocalipsis capítulo quando ele se revela novamente a João. cuando revela a Juan. A pergunta é, se os 3 tiveram revelações, La pregunta es, si los 3 tuvieron revelación, por que só João viu o que ninguém viu? ¿por qué solo Juan vio lo que nadie vio? Por que só João falou o que ninguém falou? ¿Por qué solamente Juan habló lo que nadie E habló? por que só João sentiu o que ninguém sentiu? ¿Por qué solamente Juan sintió lo que nadie sintió? É porque na hora da cruz, Es porque en la hora de la cruz, só João ficou. solo Juan quedó. Pedro negou, Pedro negó, Tiago fugiu, Tiago se mas João estava ali. pero Juan estaba allí. Quer falar do que ninguém falou? ¿Quieres hablar de lo que nadie habló? Quer sentir o que ninguém sentiu? ¿Quieres sentir lo que nadie sintió? E quer ver o que ninguém viu? ¿Quieres ver lo que nadie vio? Vá com Cristo até o fim. Va con Cristo hasta el Não fin. abra mão do Espírito Santo. No deje el Espíritu Vá Santo. com Ele até o fim. Va con Él hasta el fin. Se você for com Ele até o fim, Si usted fuera con Él hasta el fin, você verá o céu usted verá el cielo pelo lado de dentro, por el lado de dentro, coisa que ninguém viu. cosa que nadie vio. Diz Paulo que viu coisas que não pôde dizer, velho. Bueno, dice Pablo que ha visto cosas que no Viu, puede mas não decir. pode falar, então você vai ver o que ninguém viu, Usted va a ver lo que nadie vio, sentiu o que ninguém sentiu sentir lo que nadie e sintió falar do que ninguém falou. y hablar de lo que nadie Fique habló. sobre seus pés. Quede en pie, por favor.
Vamos orar a Deus. Vamos orar a Eu Dios. quero agradecer a Deus Yo quiero agradecer a Dios por essa rica oportunidade por esta gran oportunidad que o Senhor me concedeu que el Señor me ha dado de poder estar com vocês aqui. de estar con vosotros. Falando aqui ao lado de homens como o pastor Sidney. Hablando de hombres como el pastor É Sidney. uma honra, pastor Sidney, e para mim é uma honra estar aqui ministrando ao seu lado. Es un honor, pastor Sidney, estar ministrando a su lado. Deus disse, eu tenho 4 minutos, posso dizer isso. Deus disse para mim em certa ocasião, Dios me dijo, eu tinha vontade, pastor Sidney, de pregar a palavra, yo tenía ganas de predicar la mas quando palabra. me dava o microfone eu só sabia dizer glória a Deus e aleluia, eu não tinha palavra. Cuando me pasaba el micrófono, yo solamente decía gloria a Dios, aleluya, no había Eu palabra. não tinha palavras. Yo no tenía palabra. E eu fui para a roça do meu pai é um homem agricultor, era, Y yo fui Deus já para está com o papai no céu. el campo de mi padre, que era agricultor. E chegando lá eu disse assim, Deus, eu quero pregar a tua palavra. Llegando allí, yo dije, yo quiero predicar tu E palabra. era um tempo de melancias na roça. Era un templo de sandías. E quem sabe o que é um carro de boi? Carro de boi. ¿Quién sabe qué es un carro de É boyes? diferente de carroça. Es diferente de A carroça tem grades, Sí. e o carro de boi tem fueiro. É 3 pau de um lado e 3 pau do outro. Explica aí. Sí. Explica. Beber agua. Então, a carroça tem grades La carroza hay grados, ¿no? e o carro de boi tem 3 pau de um lado e 3 do outro. El carro de boyes hay 3 palos de un lado y del otro. E eu peguei as melancias, Y yo corrí las sandías, cortei ao meio, corté a medio, tirei o miolo, quité lo que estaba dentro fiz olhos, y puse ojos, nariz un nariz e uma boca. y una boca. Coloquei 3 de um lado Puse 3 de un lado e 3 do outro. y 3 del otro. Durante 3 dias. Durante 3 días. Atenção, eu não preguei 3 dias. Mira, yo no prediqué 3 días. Durante 3 dias, Durante 3 eu días, preguei 1 hora por dia yo prediqué 1 hora por día para aquelas melancias. para las sandías. 1992. 1992. Era fevereiro daquele ano. Era febrero del Eu año. preguei durante 3 horas para aquelas Yo melancias. prediqué 3 horas para las sandías. Vim embora, Yo vení para mi fiquei casa, calado. me quedé callado. Não disse nada a ninguém. No hablé a nadie. 1996. Eu e minha 1996. esposa se mudamos para Belo Horizonte. Yo y mi esposa nos mudamos para Belo Horizonte. Do Nordeste da Bahia para Belo Del Horizonte. nordeste de Bahía hasta Belo Horizonte. Ela não sabia de nada disto. Ela não Não sabia era de louco nada disso. dizer que tinha pregado para melancia. Eu não era louco de dizer que prediquei para las sandías. No ano 2000, Em ano 2000, eu fui convidado para pregar em um congresso chamado Explosão de Bênçãos. eu fui invitado para predicar em um congresso chamado Explosão de Tinha Bendição. aproximadamente 1.500 pessoas. Havia cerca de 1.500 pessoas. E eu lembro daquela noite, eu peguei o microfone e disse, saúdo-vos com a paz do Senhor. E eu me recordo que la noite eu corri o micrófono e dije, saludo com a paz do Senhor. E no momento que eu saudei o povo com a paz do E no Senhor, momento que eu saludei a igreja com a paz do Senhor, uma senhora de aproximadamente 65, 70 anos, uma senhora de mais ou menos 60, 65 anos, ela entrou em um mistério. ela entrou em mistérios. Todo o colégio, aquilo era um ginásio, tudo parou. Aqui era Um ginásio, um colégio. uma escola e todos parou. Todos pararam, abriram um corredor. Abriu-se um passilho. Ela veio andando no meio do corredor. Ela venia por el pasillo, Parou como se ia assim embaixo. parou assim abaixo. E ela disse, meu filho, olhe para trás. E ela disse, mi hijo, mire atrás. E a princípio eu não quis olhar. E no momento eu não quis mirar. E ela repetiu, meu filho, olhe para trás. Ela disse uma vez mais, mi hijo, mire Então hasta eu me atrás. virei. Então eu me girei. 40, 43 pastores estavam no púlpito. 40, 43 pastores estavam na E plataforma. quando eu voltei, Quando eu volvi, ela disse, todos esses são meus filhos. ela me disse, todos estes são meus hijos. Mas hoje a minha palavra está na tua boca. Pero hoje minha palavra está em tu boca. Porque eu te vi Porque eu he visto na roça do teu pai. en el campo de tu Nos pai, anos da melancia. en los años de la sandía. Deus conhece você. Dios te conoce. Deus conhece o íntimo da tua alma. Dios conoce el íntimo de tu alma. E ela disse assim, não fica nisto. Ela disse, não se quedará em isso. Ela era tão simples. Era tão sencilla que a Europa para ela que a Europa para era ela aquela abelha que a gente chama de abelha Europa. era a abeja Europa.
E ela disse assim: Ela dijo assim: assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, vou te levar para o continente europeu. eu vou te levar ao continente E você vai europeu. pregar em todos os países do E continente. você predicará em todos os países Só do faltam continente. 2 países Solamente faltam 2 para países pregar em todo o continente. para predicar em todo o O continente. Espírito de Deus trabalha na vida. O Espírito de Deus Se você trabalha. entregar a sua alma a Se Deus, entrega a sua alma a Deus é Deus, poderoso para operar. Deus é poderoso para obrar. Oremos. Deus Santo, Deus bendito e Deus amado, eu ministro esta noite sobre esta casa e sobre estas famílias. Continue abençoando cada um deles, que as tuas promessas venham se concretizar na vida dos teus filhos. Nós pedimos esta noite que, em nome de Jesus, ó Deus, dê atenção a cada promessa que foi profetizada através de boca ou de sonhos. Use-os conforme a tua vontade. Assim te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.